Sejam todos bem-vindos. O som tá bom? Tá? Não tá. Eu que tô meio surda, então. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de trabalho, de esclarecimento, de conexão, porque, como eu sempre digo, nós estabelecemos uma conexão quando estamos aqui, né, entre nós, com a espiritualidade, e se isso não ocorrer, nós não vamos alcançar os benefícios que nós buscamos. É necessário que nós estejamos receptivos, estejamos dispostos, né, a receber os benefícios que a casa, através da ação da espiritualidade e dos trabalhadores também, né, porque somos ferramentas, tem a oferecer àqueles que a frequentam. Então, é com muita alegria que nós recebemos a todos vocês e agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui reunidos. Hoje nós estamos recebendo uma amiga querida, a Glória Mantovani. Ela é trabalhadora lá do Centro Fora da Caridade Não Há Salvação, e ela vem nos falar com o tema Perdão é Libertação. É um tema muito apropriado, embora eu saiba que aqui ninguém tem dificuldade de perdoar, todo mundo perdoa super fácil, é algo corriqueiro na nossa vida, né? As pessoas nos magoam e a gente nem percebe, porque a gente já está bem evoluído, né? Já passamos essa fase. Então a gente vai, mas vamos ouvir, porque quem sabe alguém precise, né? E a gente passa adiante, né? Mas, brincadeiras à parte, o perdão realmente é algo muito necessário na nossa caminhada evolutiva para que a gente não fique algemados a situações, a outros espíritos, né? A dores que às vezes só estão doendo na gente, né? A outra pessoa já nem se lembra e a gente fica carregando aquela pedra no nosso coração. Então, com certeza vai ser uma reflexão muito proveitosa para todos nós. Como nós sempre fazemos, nós, antes de começar a tarefa, a gente divulga esse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro muito rico em informações da doutrina que nós seguimos, de uma forma bem fácil de entender, de uma forma bem resumida para aqueles que são iniciantes, para aqueles que querem conhecer, né, as bases da doutrina. Então, ele é oferecido gratuitamente pela USE Piracicaba. Aqueles que quiserem levar para si, para os amigos, fica ali na frente, é só retirar o seu exemplar. Outro recadinho, recorrente até, nas próximas semanas nós vamos participar de 2 festas juninas, uma no Colégio Atlântico no dia 3 de junho, das 15 às 22 horas. Então, aqueles que quiserem prestigiar o nosso trabalho, saborear um pastel, um cuscuz, um espetinho, estaremos lá na festa. E a outra festa no dia 24 de junho, no Colégio Elite, né, antigo seletivo. Essa festa nós temos, do seletivo, nós temos a barraca de doces. Então, nós estamos solicitando às quituteiras, né, que quem puder nos doar um prato de doce típico, né, nós não poderemos comercializar lá brigadeiro, docinho de festa, assim, porque essa é uma outra barraca que está responsável. Então, nós ficamos mais com os doces típicos, doce de abóbora, manjar, arroz doce, canjica, bolos variados, né. Então, aquelas que puderem nos auxiliar para que a nossa barraca fique bem atrativa, né, bem bonita, porque a gente come primeiro pelos olhos, né, primeiro são os olhos, depois que a gente compra. Então a gente fica muito agradecido pela colaboração e convidamos também quem quiser nos prestigiar lá, curtir uma festa junina. Estaremos lá com a nossa equipe com muito carinho para receber a todos. Então, dito isso, vamos então cerrar os nossos olhos por um instante, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, esta casa que nos recebe, onde nós nos sentimos amparados, acolhidos, cuidados, né? Porque a espiritualidade está aqui, já sabendo de antemão a necessidade de cada um de nós, o que nós trazemos no nosso coração. Então, que nós possamos nos conectar, possamos manter a nossa mente focada na palestra que a nossa querida Glória irá proferir para nós, permitir que as energias da casa possam nos auxiliar, possam agir, né, no nosso campo vibratório, para que a gente possa retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Glória, por favor. Nossa, ela falou em tanta coisa gostosa que a gente tem que pedir perdão pelo pensamento da gula, não é mesmo?
Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos sentir toda essa paz, essa harmonia em nossos corações. E eu não posso deixar de agradecer e falar da alegria que é poder estar tendo essa oportunidade de refletirmos juntos sobre falar a respeito do perdão. E eu já peço perdão se caso eu começar a tossir, que estou ainda com uma tosse renitente. O nosso querido companheiro espírita, Euríclides Formiga, ele escreve, viveu entre nós aqui nesse plano, nessa época de 1924 a 1983, e ele vem através de Carlos Bacelli e nos trouxe em sua obra Dor e Luz, ele nos diz um pensamento aqui, um poema que fala de amor e perdão, intitulado Apesar da Escuridão. E ele diz assim, que na hora do testemunho é que se vê, meu irmão, o que temos aprendido em matéria de perdão. É nesse exato momento de amarga e dura lição que avaliamos nós mesmos por dentro do coração. Pois é no instante de prova, quando reina a incompreensão, que se revela difícil ser espírita cristão. Que em verdade é bem mais fácil ao faminto dar um pão que a um companheiro de luta estender fraterna mão. Mas precisamos seguir, tropeção em tropeção, procurando a luz do amor, apesar da escuridão. Separar trigo do joio e cultivar a união, colhendo os frutos da paz em bendita floração. E para nós falarmos em perdão, nós vamos começar a lembrar de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que nos diz que o perdão é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Mas o que vem a ser o perdão? E nós podemos dizer que o perdão, do que nós encontramos, dizemos assim, que o perdão é o processo pelo qual se faz cessar o sentimento de ressentimento e de mágoa contra outra pessoa e contra nós mesmos, em virtude da ofensa recebida, da indiferença recebida, do prejuízo a nós causado. E em virtude também dos nossos erros e dos nossos fracassos. Então, a primeira observação que nós temos que fazer a respeito dessa definição do perdão no sentido literal é que o sentimento de ressentimento pode surgir em nós contra outra pessoa e contra nós mesmos, porque muitas vezes nós cometemos erros. E nós, muitas vezes, nós fracassamos nas nossas empreitadas. E nós não nos perdoamos por esse erro. Então, o que seria o perdão? O perdão seria o ato de desprender-se do ressentimento. Perdoar é quando nós, ao lembrarmos do ressentimento, lembrarmos do aborrecimento sofrido, o sentimento de ressentimento ele não vem mais à tona. Porque quando nós ainda estamos com esse sentimento em nós, o nosso corpo ele se manifesta, o nosso corpo reage de alguma forma. E dependendo da lembrança que nós tivemos, o nosso corpo reage de uma maneira. A nossa boca seca, dá aquele aperto no peito, dá aquela vontade de chorar, E qual seria então o sentido moral, o sentido religioso do perdão? Perdoar, segundo Cristo, é não desejar o mal ao próximo, é não ficar feliz quando esse mal atinge o nosso próximo, é não denegrir a imagem do nosso próximo e, se possível, até auxiliar aquele irmão, aquela irmã, aquele companheiro, aquela companheira que nos magoou. E se nós então fizermos uma junção do perdão literal e do perdão religioso, nós podíamos dizer assim, que perdoar
é abster-se de todo e qualquer ato e palavra que possa vir a prejudicar aquele irmão que nos prejudicou, sem deixar também que o sentimento de ressentimento e de mágoa tome conta do nosso coração. Isso é o perdão. Então, aí, como diz a nossa amiga Lu, até aí é fácil, não é, gente? Mas, como diz o jovem, só que não é bem assim, né? Nós necessitamos exercitar o perdão a cada instante da nossa existência. E uma outra observação que nós devemos fazer sobre o perdão é que nós concluímos que só existe a necessidade do perdão quando a mágoa se instala em nosso coração. Aí nós nos perguntamos assim, por que é que nós nos magoamos tanto? E vários são os motivos, né, que nos levam a desenvolver, a criar a mágoa dentro de nós. E nós vamos aqui citar nessa nossa reflexão alguns exemplos. Vamos ver, quando a nossa expectativa, né, em relação a alguém não é atendida. Nós consideramos, por exemplo, que aquela pessoa ela é nossa amiga. E o que nós esperamos de uma amiga, de um amigo? Amizade, solidariedade, fraternidade. E algumas vezes não é isso que acontece. O que acontece algumas vezes? Nós experimentamos a falsidade, a traição. Então, e nesse momento, o que acontece? Nós nos magoamos, né? Então, um outro motivo que nós também nos magoamos é quando nós interpretamos a maneira do outro, a maneira de agir do outro equivocadamente. Então, por exemplo, se eu chego e pergunto a algum conhecido alguma coisa e ele me responde normal, seco, objetivo, diretamente, eu posso, assim, ficar magoada porque eu penso assim, puxa vida, fui perguntar aquilo para aquele fulano e ele me respondeu certo, mas ele me respondeu direto, objetivo, nem se importou com aquilo que eu estava perguntando. Aí nós nos magoamos, né? Mas se nós pensássemos assim, mas aquele é o jeito dele, ele age assim com todas as pessoas, mas nós já levamos para quê? Para o lado pessoal, né? Então, outro motivo que nos leva a nos magoarmos é quando nós nos sentimos as vítimas do universo. Sabe, utilizando aquele recurso de vitimização de si mesmo? Tudo anda contra mim, tudo é contra mim. Os meus problemas são os maiores de todos. Sempre todo mundo é injusto comigo, né? Então, alguém conhece uma pessoa assim aqui? E será que nós, em algum momento, por algum instante, também não estamos tendo esse tipo de atitude? Um outro motivo que pode nos levar a nos magoarmos é quando nós alimentamos em nós o excesso de orgulho e de egoísmo. Então, o que nós dizemos daquela pessoa, daquele conhecido que nós fomos perguntar? Se nós estivéssemos naquele momento, no momento assim, com o nosso orgulho exacerbado, nós vamos dizer assim, ou temos o ímpeto de pensar assim, mas quem ele pensa que é para me responder daquele jeito? Será que ele sabe com quem que ele está falando? Então, nós exigimos respeito em demasia, em excesso, às vezes, de alguém, e nós nos magoamos por conta própria por isso, né? E assim, são vários os motivos que nos levam a desenvolver, a criar a mágoa dentro de nós. Mas, nesse instante, a nossa parada da reflexão é o seguinte: toda vez que nós nos sentimos magoados, será que nós realmente somos os ofendidos quando a gente se sente ofendido da história? Será que nós somos realmente aqueles ofendidos? É difícil essa pergunta, né, para ser respondida, né? Então, toda vez que acontece um aborrecimento, se nós antes de deixarmos a mágoa começar a tomar conta de nós, nós pensássemos assim, mas será que eu não contribuí para aquela atitude do meu próximo?
Será que eu não dei o primeiro golpe? Será que não saiu de mim a primeira palavra ofensiva? Aí nós vamos dar um exemplo. Mas nós vamos dar exemplo de uma pessoa que nós vamos chamá-la aqui de dona vítima. E a dona vítima, assim, ela de repente ela começa a saber que a sua melhor amiga começa a falar, a fazer algum comentário dela, uma calúnia sobre ela. E a dona vítima pergunta assim, mas por que ela está fazendo isso comigo? Ela era tão minha amiga. E aqui nessa história nós vamos dar uma chance para a dona vítima. Vamos dar uma chance para a dona vítima pensar nos acontecimentos anteriores. Então ela faz uma regressão na sua memória ali, nos seus pensamentos, e ela lembrou que um tempo atrás ela havia condenado a conduta da sua amiga, mas não para a amiga, para outra amiga. Então ela pensou assim, ela ficou sabendo então e está revidando agora. Mas aí, nessa vozinha na consciência dela, quando ela lembrou desse ato, ela pensou assim, bom, ela fez isso comigo, ela está revidando. Então ela deu uma parada, fez uma reflexão e pensou assim, eu já não tenho mais aquele direito de me sentir magoada com ela, né? Não que uma atitude justifica outra, nem que o mal justifique o mal. Mas ela parou nesse instante para refletir as atitudes que ela vinha tomando também em relação à vida dela. Mas e se a dona vítima tivesse feito essa regressão e visto, analisado que ela não tinha feito absolutamente que levasse a amiga a fazer esse comentário? Será que ela teria o direito absoluto de criar dentro dela uma mágoa e brigar com ela mesma e desenvolver esse sentimento tão ruim? Então vamos refletir junto. Será que se ela não errou naquela situação, ela não poderá ter errado em outra situação, com uma outra pessoa, numa outra existência? Será que ela também não é devedora da justiça divina? Quantas perguntas difíceis que a gente estuda em relação ao perdão, né, meus amigos? E se esse argumento for ainda não convencer muito, será que todos nós em algum momento da nossa vida, nós não erramos, em algum momento da nossa existência ou de existências anteriores? Porque nós não podemos esquecer que a vida, ela não começa no berço e nem termina no túmulo. Berço e túmulo são portas de entradas e saídas para essa encarnação. Nós estamos num processo do qual a pluralidade das existências faz parte. Nessas múltiplas existências é que nós vamos nos burilando, que nós vamos nos purificando e aprendendo, pagando acertando as nossas continhas com a lei, né? Mas muitas pessoas podem dizer assim, Glória, esses argumentos não me convencem não, porque quando eu estou certo, eu não consigo perdoar. Então, para a gente refletir nesses instantes mais um pouquinho, vamos pensar em Jesus, porque falar de perdão é falar de Jesus. E nesse caminho do perdão, nós nos deparamos com muitas dúvidas. Nós nos perguntamos por que perdoar? E vamos lembrar rapidamente de uma passagem descrita em João, capítulo 8, de versículo 1 a 11, a passagem da mulher adúltera. Quando a mulher supostamente pega em adultério, os escribas e os fariseus chegaram com ela até Jesus e disse assim, Mestre, a mulher pega em adultério, diz a lei que ela deve ser apedrejada. O que você nos diz a respeito? E Jesus continua ali escrevendo, né, na areia, sabia que ele também estava sendo tentado, porque do que ele respondesse,
Jesus viveu muito, teve que exercitar entre tudo muito perdão, porque volta e meia eles queriam pegá-lo, fazer uma pegadinha com ele. Então, dependendo do que ele dissesse aí, eles iam dizer, tá vendo? Jesus condenou, mandou apedrejar, porque é o que diz a lei, ele veio para que a lei se cumprisse. E Jesus ouve novamente aquela questão e olha para as pessoas, levanta um olhar e diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu nesse episódio? O local se esvaziou, a começar pelos mais velhos. Eu digo sempre que talvez os mais velhos tenham mais débito, né? Mais assim continha, né? Acertar, com mais dívida contraída. Então o local se esvaziou, porque quem de nós, meus amigos, se hoje Jesus nos perguntasse aqui, será que nós também não teríamos algum débito, alguma coisinha? É linda nessa passagem. Jesus pergunta para a mulher, onde estão seus acusadores? E ela disse, foram todos, Senhor. Ele disse, eu também não te condenarei, vai, não peques mais. E essa passagem, que não é tema da nossa reflexão, mas ela está descrita numa obra, aconteceu na Galileia, tem essa passagem, o reencontro dessa mulher com seu marido, 10 anos depois, onde há o perdão entre ambos. É uma história muito bonita que vale a pena ser vista. E nós, então, nos perguntamos, mas quanto argumento, mas perdoar é muito difícil. Nós podemos lembrar de outro exemplo de Jesus, que está descrito em Mateus capítulo 23, no versículo 21 a 35. É a parábola do mau servo, onde Jesus dizia que o reino dos céus é comparado a um rei, que certo dia resolveu acertar conta com seus servos. E trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos, 10.000 denários. E o rei disse que lhe pagasse a dívida, e ele disse, Senhor, eu não tenho como pagar. Implorou, se ajoelhou, pediu remissão da dívida, pediu clemência, e o rei disse, se você não tem como pagar, venda sua esposa, venda seus filhos, venda os seus animais, venda tudo, se venda, mas me pague a dívida. E ele implorou, e o rei, por misericórdia, perdoou a sua dívida. Mas ele saindo dali, ele encontra um amigo que lhe devia 100 denários. Ou seja, uma quantia irrisória perto dos 10.000 denários, talentos. E ele cobra do amigo. E o amigo também usa esse recurso, pediu misericórdia, porque não tinha como pagá-lo. Mas o que ele fez com o amigo? Se fosse em dia de hoje, eu diria que ele pegou ele pelo colarinho, mas como naquela época não tinha colarinho, ele pegou ele pelo pescoço, vamos dizer, ou pela bata, pela túnica, e disse, quero que me pague. E ele também implorou, mas ele disse que não tinha como pagar, e ele pediu que eu prendesse. E os amigos dele, vendo aquela situação, ficaram tristes e foram contar para o rei. Então o rei o chamou e disse, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? E assim também ele foi entregue aos verdugos. E essa passagem termina assim, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. E assim somos nós também somos devedores perante a justiça divina, porque nós cometemos enganos, nós cometemos erros com uma ou outra pessoa, todos nós. Então, se nós analisarmos com que direito que nós temos de ser rude, rígido, né, com aqueles que erram contra nós, se nós também estamos na mesma condição de devedor. Porque perdão é libertação. Quando nós perdoamos, nós abrimos o nosso coração para as mais sublimes manifestações de amor. Então, se nós não
Se nós guardamos mágoa dentro do nosso coração, nós estamos trazendo doença para o nosso corpo físico. Se nós não quisermos adoecer, perdoemos. E nós perguntamos, por que perdoar? Se nós não quisermos trazer o nosso adversário para residir dentro de nós, se nós não quisermos ser vítimas de obsessões nocivas ao nosso corpo, ao nosso espírito, perdoemos. Porque quando nós perdoamos, quando nós não perdoamos, aliás, nós nos ligamos com os nossos adversários, encarnados e desencarnados, nas faixas escuras do pensamento hostil. Por que perdoar? Porque quando nós não perdoamos, nós levamos para um débito a mais para a nossa próxima encarnação. Aquilo que talvez nós podíamos resolver hoje, nós vamos deixando para amanhã. E essa mágoa dentro de nós, ela pode até se transformar em ódio. Por que perdoar? Porque o maior beneficiário do perdão não é aquele que recebe, é aquele que dá. Porque aquele que oferece o perdão, ele está fazendo o quê? Ele está construindo a sua paz espiritual, seu equilíbrio moral, seu equilíbrio espiritual, né? E no caminho do perdão nós ainda nos perguntamos, quando eu devo perdoar? Mais uma vez vamos lembrar de Jesus. Na pergunta, quando Pedro lhe diz, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que tenha pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus diz, não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, será que Jesus quis dizer que se a gente pegar um papelzinho lá, riscar, tá 7 vezes 70, 490, pronto, acabou minha cota. Perdoei o que Jesus pediu, que falou, né? Não é bem assim, né? Jesus quis dizer que nós devemos perdoar infinitamente, perdoar ontem, perdoar hoje, perdoar ao nosso irmão e perdoar a nós mesmos. Perdoar a falta leve, perdoar a falta grave também. E falta leve, meus amigos, é aquela que a gente toma aquele buzinão no trânsito. É aquela ofensa que a gente recebe dentro do estabelecimento comercial. A falta leve é quando a gente recebe no trabalho ou em alguma situação aquele sorrisinho de deboche, aquele olhar de desdém, aquele sorriso de zombaria. Isso são falta leve, de preferência que nós devemos, diz os bons espíritos, a perdoar logo que a ofensa acontece. Porque senão ela vai se cristalizando. O Juca, por exemplo, que gosta de cozinhar. O que acontece, Juca? Se você deixar uma assadeira faz aquele assadinho no Natal, se você deixar ela, você vai até o Ano Novo, que o negócio vai estar lá, né? Tem que pôr de molho, porque gruda, não é isso, Lu? Gruda. Quem é dona de casa aqui sabe, não é? Se a gente faz alguma vitamina ali, ou bate no liquidificador, vai lá curtir aquela vitamina deliciosa, o que vai acontecer se o copo ficar lá sujo? Vai grudar e vai precisar ficar de molho. E assim é a mágoa no nosso coração. Quanto mais tempo ela ficar aí, mais difícil vai ser de remover, de tirá-la de dentro de nós. Mas algumas pessoas ainda podem dizer assim, mas isso aí tem coisa que é facinho de perdoar. Mas tem coisa que não adianta, que eu não perdoo de jeito nenhum. A gente não fala isso, gente. Isso aí não dá para perdoar, não. Nesse instante, nós vamos lembrar mais uma vez de Jesus. No momento da crucificação, naqueles minutos antes, o que Jesus diz? Quais são as palavras de Jesus? Todos nós lembramos, né, do que Jesus diz aí na cruz. Ele diz assim, não vos entristeçais, porque eu estarei convosco, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. E um olhar ele lança até os céus e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, nosso modelo e guia, sofreu
Antes da crucificação, injúrias, calúnias, difamação. Recebeu na fronte uma coroa de espinho. Recebeu chibatadas daquele azorrague que tinha pontas de metal para que rasgar a carne. Cusparada. Vinagre no lugar de água. Chegou todo ferido e foi crucificado. O nosso exemplo. Quantas injúrias, quantas calúnias que Jesus recebeu aí e pede perdão por nós. E nós, muitas vezes, nós falamos assim, não perdoo de jeito nenhum. E nós não podemos esquecer que o mérito do perdão é conforme a gravidade da falta daquilo que nós perdoamos. Mas aí nós deparamos assim, como perdoar? E agora, não, como perdoar? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que tem. E nós podemos aqui, a título assim de sugestão, porque cada um tem o seu momento de trabalhar com perdão, cada um tem a sua hora de trabalhar com esse sentimento. Então aqui não significa um roteiro. Nós podemos aqui juntos refletir alguns passos em direção ao perdão, despretensiosamente, porque é muito difícil, como disse, é um assunto que a gente tem que analisar todo dia, todos nós. Então, a primeira coisa, aconteceu aquele aborrecimento de que nós não esperávamos. Vamos respirar. É difícil respirar nesse momento. Vamos evitar tomarmos uma atitude impensada, porque nós podemos, numa atitude impensada, nos arrepender pelo resto da vida. Meu pai, aqui dessa encarnação, seu Álvaro, disse assim, 47 anos nós gastamos para construir uma estrada e 47 segundos para destruí-la. Então, a gente pode se arrepender naquele instante por uma encarnação inteira e levar muitos débitos para muitas outras encarnações. Nós, assim, naquele momento, é difícil, mas nós vamos respirar e lembrar lá da pergunta do início. Vamos procurar nos acalmar e vamos pensar, será que nós somos realmente o ofendido da história? E se depois de uma análise criteriosa, nós vimos que nada contribuímos para aquela situação, para aquele aborrecimento, vamos lembrar de Jesus, lembrar que perdão é libertação. Vamos pedir a Jesus que ajude aquele irmão que nos ofendeu e nos ajude também a tirar essa mágoa do coração, né? Porque vamos pedir para Jesus que Ele dê um olhar de misericórdia para aquele irmão que provavelmente está com um conflito muito íntimo e muitos problemas, porque quando nós estamos com muita dificuldade conosco mesmo, nós somos sofredores também, nós estamos sofrendo, então aquele irmão também está sofrendo. Vamos pedir para Jesus, principalmente para retirar de nós esse sentimento. E vamos procurar, ao invés de pensarmos nas ofensas recebidas, pensar no amor recebido de outras pessoas, nas bênçãos que nós recebemos de outras pessoas e pensar que isso é um convite, esse momento é um convite para o perdão. E nós podemos, nesse caminho, fazer uso de uma boa leitura, tanta leitura boa, olha aqui atrás, aqui, né, na frente de vocês, literatura boa, leitura edificante, que vai aliviar nosso coração. Nós podemos participar, como hoje, de uma reflexão aqui na casa, como diz a Lu, nós estamos recebendo muito nesse instante. Esse ambiente está saturado de energias salutares, trazido por esses irmãos que compreendem as nossas dificuldades, estão aqui para nos ajudar. E também uma outra maneira, um outro passo em direção ao perdão é nós praticarmos o bem.
Porque quando nós praticamos o bem desinteressadamente, com abnegação pessoal, nos compadecendo do sofrimento alheio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós, a compaixão. E o perdão, ele não anda sozinho, só consegue perdoar quem consegue amar. Só consegue perdoar quem consegue olhar aquela pessoa com aquele olhar diante do Pai, como todos nós somos irmãos, olhar aquele outro como irmão. E de preferência, perdoar logo que a ofensa aparece, né? Porque se nós já temos o hábito da prática do bem, da leitura edificante, além de tudo, é uma medida protetiva, porque nós, assim, já tendo esses bons hábitos, nós vamos estar um passo adiante no desenvolvimento do perdão. Mas aí a gente se pergunta, de qualquer forma que eu perdoar, tá bom? Se eu disser eu te perdoo, já é perdão? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que há duas formas de perdão, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdão dos lábios é quando a gente diz assim, eu te perdoo, mas não quero nunca mais te ver na minha frente. Se alguém falou isso para algum filho adolescente, se perdoe. Eu te perdoo, porque eu sou uma pessoa tão boazinha, porque você não merecia meu perdão, não. Se a gente falar isso para o marido também, se perdoe. Eu te perdoo. A pessoa diz para o outro assim, perdoei a Lu. Mas quando eu sei que acontece alguma coisa com ela, eu digo assim, tá vendo? Bem feito, que ela lá teve o que merecia. Né? E será que isso é perdão? Jesus não leva em conta as nossas palavras, ele leva em conta as nossas atitudes, né? Então, o verdadeiro perdão é aquele perdão generoso, aquele perdão grande mesmo, que poupa a suscetibilidade do outro, do próximo, poupa seu amor próprio, né? E a gente refletindo sobre esse remédio chamado perdão nos oferece, nós ainda nos questionamos, por que não perdoar, né? Não perdoar é contrariar as leis de Deus. Todas as vezes que nós fazemos o Pai Nosso, o que nós dissemos? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores. E o que nós estamos pedindo a Deus quando nós falamos assim? Será que nós estamos lá pedindo a Deus assim, eu devo 10.000 talentos. Peço perdão a Deus, ele vai lá e pagou, você não me deve mais nada. Já pensou se Deus fizesse isso? Ele estaria sendo injusto com aquele outro que se esforça. Aquele que quer se melhorar todo dia. E Deus é um Pai bom, misericordioso e justo. Então, quando nós estamos pedindo a Deus perdão das nossas ofensas, nós estamos pedindo a Ele que Ele nos dê força para não cairmos novamente em tentação, que Ele nos dê força para nós não cairmos novamente no erro, que Ele nos ajude a nos manter nesse caminho do bem, no caminho do arrependimento, no caminho da reparação. E quando Ele nos dá a oportunidade de trabalhar o nosso perdão através de uma sogra difícil, o pessoal fala de sogra, eu gosto porque eu sou sogra, através de uma cunhada complicada, de um esposo intolerante, de um vizinho maledicente, o que vem à nossa mente? Eu não merecia isso. E os espíritos, os bons espíritos, dizem o seguinte, que nós devemos riscar esse eu não merecia, porque se Deus é bom, misericordioso e justo, como que nós falamos que nós não merecíamos isso ou aquilo? Olha quanta pegadinha, quanta coisa que nós temos que trabalhar em relação ao perdão, gente. Para mim foi muito difícil, é muito difícil esse estudo. São muitas perguntas, né? Deus, em sua bondade infinita, Jesus, em sua misericórdia, nos ensina que o véu de esquecimento é lançado sobre nós para que cada nova encarnação nós tenhamos nova oportunidade. Esquecendo as reminiscências do passado, nós temos uma oportunidade maior de transformação. Se nós fôssemos dados a oportunidade de saber o que nós fizemos em outras vidas,
nós íamos dizer assim, mas como Deus é bom, misericordioso e justo, era para eu estar passando tal coisa e eu estou passando só por isso. E eu tenho certeza que é assim, porque nós não temos o fardo maior do que nós aguentamos carregar. Então, meus irmãos, nós nos dedicarmos ao ressentimento, à mágoa, é perda de tempo, é perda de vida, é perda de oportunidade, é uma existência perdida. Nós sabemos, sim, que muitas vezes nós somos os ofendidos da história. Mas vamos pensar o seguinte, que nós temos oportunidade de estar estendendo a mão a tantas pessoas que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso amparo, né? E trabalhar a mágoa dentro de nós é estacionar, não ir nem para frente nem para trás, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado Bem-aventurados misericordiosos, o item 14 nos diz que perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Perdoar um amigo é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é ser melhor do que se era. E o Evangelho ainda nos convida a perdoar, dizendo para perdoarmos, porque se nós formos duros, exigentes, inflexíveis com as faltas alheias, principalmente as mais leves, como é que nós vamos querer que Deus estenda seu olhar de misericórdia para Deus, sabendo que todo instante nós necessitamos dessa misericórdia? E os ensinamentos dos Espíritos, dos bons Espíritos, é que aproveitemos nossa existência, que nos esforcemos para perdoar. O perdão é um exercício diário, mas que traz uma recompensa sem fim. Ele exige apenas o quê? O esforço de nossa parte a cada dia, a cada instante. Por isso, meus irmãos, para nós encerrarmos essa noite de reflexão, se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar traz alívio para o coração. Se o benefício ao irmão é pago com a ingratidão, eleve seu pensamento a Deus numa prece de perdão. Se a injúria e a calúnia são atirados por quem jamais supunha, perdoa e siga a vida sem lamúrias. Se prejuízos são causados por amigos prezados, segue adiante amando e perdoando. Se na hora da dificuldade falta solidariedade, entenda, perdoa e siga adiante. Se dos erros por nós cometidos, amigos são ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, que tenhamos em mãos o recurso da misericórdia. Porque no caminho da evolução, perdoar traz paz, traz alívio e muita felicidade ao nosso coração. É com essa mesma felicidade que eu me despeço dessa noite e agradeço a oportunidade de ter refletido com vocês nessa casa, nesse ponto de luz. Obrigada, amigos. Que Jesus abençoe. Graças a Deus. Agora sim, né, Luiz? Glória, nós que agradecemos, viu, pela reflexão. Com certeza, né, brincadeiras à parte, quando a gente fala que perdoar é fácil, a gente sabe que não é. Se fosse, nós não teríamos tantos conflitos, né, no mundo. E com certeza essa é uma dificuldade que nós vamos ter de alguma forma de superar, porque faz parte do nosso processo de evolução. Se a gente não superar, vamos estacionar. Né? E a gente tem que avançar. Então, muito obrigada, que seja a primeira de muitas vezes, viu? Você aqui conosco, você notou que você não tossiu nenhuma vez. Menina, olha, gente, a espiritualidade, como eu digo, né? Presente foi. Sabia? Não ia precisar, imagina. 2 copos d'água, você viu? E nem precisou, viu só? Então, muito obrigada, viu? Nós vamos então agora passar a segunda parte do trabalho, que é a fotografia. Aqueles que desejarem, basta aguardarem sentados, que o Cristiano vai conduzi-los. Mas antes vamos fazer a nossa oração, agradecendo pelos momentos de
agradecendo primeiramente ao nosso Pai Maior, que nos permitiu estarmos aqui nessa experiência de encarnados, vivenciando as lições necessárias para o budilamento do nosso espírito, nos oportunizando as correções que são imprescindíveis ser feitas para que nós possamos nos desvencilhar de muitos erros, de muitas mágoas que causamos àqueles que caminharam conosco, que hoje caminham novamente em posições diversas daquelas, mas que são necessárias para que possamos nos reharmonizar. E possamos levar essa noite essa lição tão maravilhosa a respeito do perdão, possamos praticar a empatia, nos colocarmos no lugar do outro, para que nós possamos avaliar se também não agiríamos assim nesta ou naquela situação, pois todos nós ainda carregamos nossas imperfeições e somos passíveis de erros. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus nos inspire, através dos seus exemplos, a sermos cada vez melhores, hoje e sempre. Que assim seja.